Canal A Voz que Clama, História e Profecia, ainda na sequência dos livros poéticos, ainda trabalhando o livro dos Salmos, hoje o Salmo 63, ou a partir dele, lendo alguns versículos, falando que o salmista, expressando a sua gratidão, a sua alegria, ele diz que a tua graça, Senhor, é melhor do que a vida. Então queremos meditar em alguns desses versos onde ele expressa essa gratidão. O título aqui do Salmo 63 diz Buscando a Deus, Salmo de Davi, quando no deserto de Judá. Então, expressando mais uma vez a sua vida pessoal, suas alegrias, quem sabe as tristezas, mesmo em meio às dificuldades, ele sempre se apegando a Deus. O versículo 1 ainda, ele diz: ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti. Então, nesse verso 1, ele expressa que Deus é o Deus forte, que ele busca ansiosamente a esse Deus, procurando ajuda. Ele diz: o meu corpo te almeja como terra árida, exausta, sem água. No verso 2 ele diz: assim eu te contemplo no santuário para ver a tua força e a tua glória. Então ele agora relembra a adoração, o santuário. E no versículo 3 ele diz: porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Então é onde nós temos esse título, né? A tua graça é melhor do que a vida. A graça de Deus é melhor do que a vida. Porque simplesmente viver por viver, Salomão até chega a escrever que mesmo que vivesse 2 vezes 1000 anos e ao fim da vida não tivesse um enterro digno, ou vamos dizer no sentido de alcançar a salvação, a vida eterna, ele diz que um aborto seria melhor. O capítulo 65, versículo 2, ainda falando sobre a ação de graças, ele diz: ó tu que escutas a oração, a ti virão todos os homens. Então, você que está aí acompanhando este tema, esta mensagem, ele expressa que Deus, ó tu que escutas as orações, a ti virá ou a ti virão todos os homens, ou todos os homens devem se dirigir a Deus, levando as alegrias, as tristezas, as frustrações, os sonhos, projetos nas mãos do Senhor. O versículo 5 ainda, desse capítulo 65, ele diz: com tremendos feitos nos respondes em tua justiça, ó Deus, Salvador nosso, esperança de todos os confins da terra e dos mares longínquos. Então ele está expressando de que o Senhor forte, poderoso, ele é a esperança de todos os confins da terra, todas as pessoas, até mesmo ao mais longínquo mar. Então, para todos, o Senhor é a esperança. Do versículo 9 ao 13, ele diz: tu visitas a terra e a regas. Estamos vivendo agora um momento de chuva, traz bastante alegria, você vê as plantas bem verdejantes, em algumas situações também algumas dificuldades. Eu estava até hoje comentando com a minha esposa de que temos visto, ouvido algumas reportagens falando de alguns desabamentos, algumas situações. Geralmente no fim de ano isso acontece, virada de ano em alguns lugares, né, de desabamento, de pessoas sendo soterradas. Isso não é agradável. Mas no sentido geral, a chuva, ele fala aqui que o Senhor que visitas, que regas a terra, que a enriquece copiosamente. Os ribeiros de Deus são abundantes de água, preparas o cereal, porque para isso a dispões. Então, para a plantação, para a produção. O verso 10 ele ainda fala que regando-lhes os sulcos, aplanando-lhes as leivas, tu as amoleces com chuviscos e lhe abençoas a produção. Então, onde você planta ali o seu cereal, os frutos, verduras, legumes, todos os aspectos para a manutenção, para
do homem, né? Não só do homem, dos animais, de todo o ser vivente. O versículo ainda 11, ele diz: coroas o ano da tua bondade, as tuas pegadas destilam fartura, destilam sobre as pastagens do deserto, e de júbilo se revestem os outeiros. Os campos cobrem-se de rebanhos, e os vales vestem-se de espigas, exultam de alegria e cantam. Então você percebe que ele está falando da manutenção da vida, da natureza, dos seres criados, animados, inanimados, todos que dependem do Senhor, que buscam o Senhor, que devem volver-se para o Senhor. E fechando ainda o pensamento, capítulo 66, ou melhor, Salmo 66, versículos 18 a 20, diz: se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Entretanto, Deus me tem ouvido e me tem atendido à voz da oração. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Então ele tinha essa certeza. Mas por quê? Porque ele diz: porque eu não contemplo a vaidade, eu não mantenho a vaidade em meu coração. Se eu tivesse feito isso, o Senhor não me teria ouvido. Mas de fato o Senhor tem me ouvido, o Senhor tem me ajudado. Então, que possa ser também essa o seu meditar, o meu meditar do nosso coração, de que de fato a graça do Senhor é melhor do que simplesmente viver por viver, melhor do que a vida. O Senhor que criou, o Senhor que redime, o Senhor que mantém, que venhamos ter sempre essa gratidão, assim como o salmista, de expressar o nosso louvor, a nossa adoração, reconhecendo o Senhor como o melhor, como o último, o primeiro e o mais importante em nossas vidas. Vamos agradecer ao Senhor neste momento. Eterno Deus, bondoso Pai, graças te rendemos pelo teu cuidado, tua proteção e pela oportunidade de meditar na tua palavra, na sequência dos livros poéticos, nesses salmos, nesses versos aqui de alguns salmos, falando sobre a tua graça, que a tua graça é melhor do que a vida, do que simplesmente viver, por mais que venhamos viver neste mundo. Tua palavra diz que adianta o homem ganhar todo mundo e perder a sua alma ou a sua salvação. A tua graça nos alcance nesse dia. São bênçãos que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus.